O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentem-se, por favor. Hoje, o segundo livro de Samuel apresenta para nós na liturgia o povo que, depois dos dias de luto, que o rei de Israel, que era Saul, havia já passado uns dias de luto, os dias de tristeza no reino de Israel pela morte de seu rei, agora este mesmo povo aqui reconhecem e escolhem a Davi como seu próprio rei. Então temos a alegria do povo que escolhem a Davi, reconhecem a Davi como ungido do Senhor, e realmente o era, não é? Davi se manifesta a ele e narra a eles tudo aquilo que aconteceu com ele e o encontro dele com o profeta Samuel. E temos o Evangelho, o capítulo 3 de São Marcos, que nos narra aqui nosso Senhor Jesus Cristo sendo perseguido e sendo mal recebido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei, que no dia de hoje querem acusar Nosso Senhor de estar, tudo aquilo que Nosso Senhor realizava, estava fazendo em nome de Beelzebul, o príncipe dos demônios. O que se passa aqui? Qual é o problema? O problema é que, no fundo, é muito mais fácil o homem aceitar alguém que é bom e, digamos, a gente pode ser que às vezes recebemos sim uma pessoa que é muito boa, mas é difícil de nós aceitarmos, de nós convivermos quando nós não desejamos a santidade e a integridade com alguém que é a bondade, a santidade, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é difícil? Seria uma graça imensa se a gente pensasse, nossa, conviver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é assim. Aquele que não deseja a santidade, era tal a santidade, tal a bondade, tal a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, que exigia daqueles que estavam ao seu redor uma mudança de vida. Só que isso é impossível quando a pessoa não quer. Isso é impossível a pessoa conseguir suportar a santidade, sobretudo de nosso Senhor Jesus Cristo, se a pessoa não quer mudança de vida. Portanto, aqui nós compreendemos Davi
neste episódio aqui que ele é escolhido como rei, era muito bom. Era uma pessoa boa, mas estava muito longe de ser santo. Portanto, é muito mais fácil de a gente se alegrar, muito mais fácil da humanidade, do homem decaído pelo pecado original, ter mais facilidade e ficar mais agradado com alguém assim, do que quando a integridade, a santidade, a bondade que é nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta e exige do homem uma mudança de caminho. E é isso que os fariseus e os mestres da lei não queriam. E é isso que muitas vezes também, mas de uma forma muito benéfica, a providência faz conosco. Certos choques que ela permite, certas chacoalhadas que Deus nos dá, choques de integridade. E do jeito que eu estou, não posso ficar. Certos convites a sermos melhores. É isso que a liturgia coloca aqui para nós. Esse evangelho, sobretudo, coloca. Uma vez, uma criança, ela estava andando na rua com o pai. E era um menino que tinha um coração muito bom. E ele, junto com o pai, passou por um homem que era um mudo. E o menino ficou todo compadecido. Nossa, quer dizer que ele não fala? E o pai explicou para ele, ele aqui é uma pessoa que pede esmolas, que todo mundo ajuda ele, mas ele nasceu assim, ele nunca falou. Nossa, que coisa! Chegando em casa, o menino fazendo as suas tarefas, o pai trabalhando, de repente começam a ouvir uma discussão. Era o vizinho da casa do lado, dizendo palavrões. Umas coisas horríveis de se ouvir e muito pior de se dizer também, não é? Que ofendiam a Deus, claro. E o menino, essa criancinha, sai com essa conclusão para o pai. Diz, nossa, apesar de a gente ficar com dó daquele homem surdo, mudo, era muito melhor, seria muito melhor para Deus, sobretudo, alguém que não escutasse, que não falasse, do que alguém que fala e escuta proferir essas palavras. E não é que essa criança tem razão? Porque do que adianta a pessoa usar desse dom que Deus nos deu, que são as palavras, para ofender a Deus? E como se peca com a língua? Até existe muitos escritos da doutrina católica a esse respeito. Porque, infelizmente, os pecados da língua são os pecados mais comuns que existem. E nós temos aqui um pecado também da língua no dia de hoje, mas um pecado muito grave, o pecado da blasfêmia. E aqui eles blasfemam contra nosso Senhor Jesus Cristo. E Santo Agostinho, ele vai comentar acerca deste trecho do Evangelho. Diz ele, talvez esse trecho do Evangelho de Santo Agostinho, ao longo de toda a Escritura, não se encontre uma questão maior. E nenhuma que seja mais difícil. É o comentário que faz Santo Agostinho, a águia de Hipona, a respeito deste Evangelho, desse trecho. Porque tem muitos matizes, entre eles o matiz de que quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Ué, cadê a misericórdia eterna de Deus? E cadê o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo? Se nós formos considerar os efeitos do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, não valem para todos os pecados? Ou cadê o poder, a onipotência de Deus? A onipotência de Deus não é capaz de perdoar esses pecados? Então quer dizer que existem pecados que não podem ser perdoados porque Deus é menos forte? Ou deixou de ser onipotente? Não. E aí nós vamos ver aqui o que a Sagrada Escritura, e sobretudo o que o Catecismo nos traz. Então, nós temos consciência de que esse trecho do Evangelho deixa claro, esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Primeiro,
quais são esses pecados e depois o porquê que é imperdoável. E não é a causa, não está em Deus, e sim naquele que comete esse pecado. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado que justamente consiste na rejeição da graça de Deus. A pessoa rejeita a graça de Deus. Exemplo muito claro, esse exemplo, Judas Iscariotes. Nosso Senhor Jesus Cristo queria perdoá-lo. São Pedro também pecou. E São Pedro buscou o perdão e foi perdoado. Judas, ele não queria o perdão. E até o último instante, ele rejeitou a graça de Deus. Quais são esses pecados? O catecismo apresenta para nós, e sobretudo, São Pio X, no seu catecismo, ele apresenta para nós. São 6 os pecados contra o Espírito Santo. Primeiro, desespero de salvação. Segundo, presunção de salvação sem merecimento. Terceiro, negar a verdade conhecida como tal. Quarto, inveja da graça fraterna. Quinto, obstinação no pecado. Sexto, a impenitência final. Então são estes o pecado. E se diz pecados contra o Espírito Santo, por quê? Porque o pecado são pecados, e a maioria destes pecados que não são contra o Espírito Santo não deixam de ofender a Deus, mas são pecados por fraqueza. Porque o homem é fraco. Não quer dizer que ele não seja ruim. Porque uma forma de ser mau é também ser fraco. Então a pessoa que é fraca é porque é ruim. Portanto, o homem, na sua natureza, fora da graça de Deus, do auxílio de Deus, é ruim. Mas o pecado contra o Espírito Santo tem um agravante, e aí que torna esse pecado sem perdão, porque é cometido por malícia. E não há apenas a fraqueza, é a malícia daquele que comete o pecado contra o Espírito Santo. O primeiro pecado, do desespero da salvação. A pessoa, ela julga que ela nunca, por causa dos pecados dela, ela vai ser perdoada por Deus. Ela cometeu um pecado que Deus nunca vai perdoar ela. Portanto, é um pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado, por exemplo, ela teria solução? Sim, se confessando. Mas ela não quer se confessar, porque ela não acredita, ou pior, ela acredita que não adianta se confessar, porque ela está definitivamente condenada. Judas Iscariotes, o exemplo que nós demos anteriormente. A presunção da salvação sem merecimento. Presunção é orgulho. A pessoa presume, não só presume, mas peca de orgulho e acha, presumindo que ela não precisa do perdão de Deus, ela já é santa já. E ela jamais, quem diria que ela vai parar no inferno, por exemplo? Não, de forma nenhuma. Então a pessoa não se confessa porque acha desnecessário. Por que eu vou me confessar? É desnecessário. Eu já estou salvo já. Muitos e muitos pensam assim. Não é? Pecado contra o Espírito Santo. A presunção da salvação sem merecimento. Negar a verdade conhecida como tal. Nossa! Quanta gente conhece a verdade. E apesar de conhecer a verdade, a nega. Pecado contra o Espírito Santo. A pessoa acha que está certa. Então também é um orgulho. E nada muda a cabeça dela, a convicção dela. Ela está errada e acha que está certa. Portanto, ela nega a verdade. Quarto, a inveja da graça fraterna. Nossa, Caim e Abel. E inveja da graça fraterna. Abel, os sacrifícios que ele oferecia a Deus, a fumaça subia, era agradável a Deus. Caim, era tudo errado, porque ele oferecia para Deus o pior, as piores, aquele que ele tinha de pior é que oferecia para Deus, os animais mais doentes, os que morriam, não aqueles que eram os melhores. Portanto, Deus se desagradava dos sacrifícios de Caim.
e se alegrava com os sacrifícios de Abel. E por isso mesmo Caim, por inveja do irmão, a inveja da graça fraterna, cometeu o pecado que cometeu. E nasceu pela inveja. Caim cometeu um pecado contra o Espírito Santo. A obstinação no pecado também. Parece uma coisa muito difícil de acontecer. Mas acontece. A pessoa que fica obstinada no pecado, não quer largar o pecado de jeito nenhum, quer levar uma vida de pecado, quer continuar no pecado. Quantos fatos? Lembram um fato, por exemplo, de uma pessoa que está relatado no livro do padre Chiavarino, do Confessai-vos Bem. Chega o sacerdote ao lado da cama e diz: se você não se confessar, você vai se perder. Você vai perder o céu. Não faça isso. Mude de vida. Esse é o último momento, a última chance que Deus lhe dá. A pessoa diz: então eu prefiro ir para o inferno. E virou e morreu dessa forma, com um precito. Pessoa condenada, não é? Porque não queria largar o pecado. Impenitência final. Último pecado contra o Espírito Santo, não é? Não se confessa e rejeita a Deus até a hora extrema. Esse fato que o padre acaba de narrar. Até o último momento, esse que peca contra o Espírito Santo rejeita a graça de Deus. Portanto, o pecado da blasfêmia é um pecado que consiste justamente na recusa da salvação de Deus. Recusa e diz não a Deus, esse blasfema, não é? E nós devemos pedir a graça a Nossa Senhora, que Deus nos livre e guarde, que Nossa Senhora nos proteja, nos livre desta peste, que é o pecado contra o Espírito Santo. Porque todos estes que morrem ou que cometem esses pecados, não poderão dizer para Deus: faltou a graça. A graça não falta a ninguém. E a graça é dada até o último momento. Depois da morte, é tarde demais. Então vamos pedir esta misericórdia, que o Espírito Santo nos dê esta luz ao comungarmos no dia de hoje, que possamos ser devotos dele e que possamos com todas as veras da nossa alma evitar todos esses pecados que por causa da obstinação e da malícia deles é que faz com que a pessoa não busque o perdão. Não é que Deus não queira perdoar, que a pessoa não busque pela sua própria maldade esse perdão. Então que sejamos humildes e que unidos a Nossa Senhora possamos, apesar das misérias, das fraquezas, sempre reconhecemos a misericórdia de Deus e sempre temos a humildade de buscá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.